Neste vídeo, os temas abordados serão um breve histórico, principais atividades econômicas, clima, relevo, vegetação, hidrografia, demografia e a cultura da região sul do Brasil. Meu nome é Beatriz de Andrade Silva e eu vou explicar sobre a história do Sul. Seus primeiros habitantes eram indígenas das tribos Carijó, Guarani e Caigan. Contudo, depois do século XVI vieram os colonizadores e imigrantes, que eram portugueses, espanhóis, alemães, italianos, japoneses, entre vários outros. Dentro do território do Sul houve a Guerra dos Farrapos, ou a Guerra de Farroupilha. Ela aconteceu durante o período colonial e teve como causa as altas taxas impostas pelo governo em cima dos produtos do Sul, que eram a charque, ou a carne seca, e o couro. Teve início em 20 de setembro de 1835, só sendo anunciada sua separação em 1836, quando foi fundada a República Rio-Grandense ou República Paratini. Essa guerra teve a maior duração, foi a Guerra Brasileira com maior duração, se estendendo por 10 anos, e a guerra com maior ameaça à integridade nacional. Teve como líder Bento Gonçalves, que depois se juntaria com Giuseppe Garibaldi e David Canabarro, que eram líderes da República Juliana, que representava o estado de Santa Catarina. Mas acabou que os militares do governo venceram o conflito, e mesmo que esses conflitos fossem de baixa intensidade, acabou que a guerra resultou em 3.000 mortos, e mesmo assim ela só foi acabada definitivamente com o Tratado de Ponte Verde, que estabelecia a diminuição das taxas. Também teve a libertação dos escravos que participaram da guerra, entre alguns outros acordos, porém muitos deles não foram cumpridos. Curiosidade: os apoiadores do movimento, ou as pessoas que faziam parte dele, sempre andavam com um lenço vermelho para identificação. Outra curiosidade: essa semana é a semana de Farroupilha, ou seja, é a semana que eles comemoram, que os gaúchos comemoram essa guerra, esse conflito. É isso. A economia da região sul do Brasil é dividida em 5 principais setores: a agricultura, o extrativismo, a indústria, a produção de energia elétrica e o turismo. A agricultura é dividida em 2 setores: a policultura, que é a técnica de produzir vários alimentos ao mesmo tempo, como milho, feijão, laranja, mandioca, entre outros, e a monocultura, que é a produção de um único produto em grande escala, como por exemplo os campos do Rio Grande do Sul, onde encontram-se plantações de trigo, arroz e soja. O extrativismo, considerado uma área complementar da agricultura, é dividido em 3 principais setores: o extrativismo vegetal, com a extração de materiais das matas de araucárias, com a madeira, por exemplo; o extrativismo mineral, com a extração de carvão, petróleo, caule e argila; o extrativismo animal, com o uso do pescado local, com peixes como sardinha, melusa, tainha; e a indústria. As empresas industriais da região sul concentram-se em 2 cidades principais: a capital, Curitiba, no Paraná, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Entre outras áreas, a principal mercado das indústrias no Rio Grande do Sul é o mercado automobilístico. Principalmente nas capitais que eu citei, Curitiba e Porto Alegre, encontram-se marcas como Audi, Volkswagen, Volvo, New Holland e Chevrolet. Já no Paraná, o foco industrial é na área de papel, celulose, fabricação de caminhões, automóveis, eletrodomésticos e agroindústria. Em Santa Catarina, foco é na produção de carnes e na fabricação de calçados e roupas de marca. No Rio Grande do Sul, é na produção de carros, calçados, na produção petroquímica, alimentícia e também de vinhos.
Já a produção de energia destaca-se pelo uso de carvão mineral nas termoelétricas e também de xisto betuminoso e também na produção de energia elétrica com a usina elétrica de Itapu, uma das maiores do país, que é alimentada pela água do Rio Paraná, que fica entre a cidade de Foz do Iguaçu e a cidade do Oeste, do Paraguai. No turismo, destacam-se as praias de Florianópolis e Santa Catarina, que o número de visitas fica atrás apenas do Rio de Janeiro e Salvador, na Bahia. Entre outras paisagens naturais, também destacam-se as Cataratas do Iguaçu, localizadas no Parque Nacional do Iguaçu, na cidade de Foz do Iguaçu. As cataratas têm cerca de 273 quedas d'água e mais de 185 mil hectares. Eu vou falar sobre o relevo, o clima e a vegetação do sul. E o relevo, começando por ele, ao norte do sul temos os planaltos, que são 2, e ao sul temos os pampas, as planícies. E as planícies, elas recebem o nome de planícies platinas ou pampas. E elas têm as coxilhas na parte do interior, assim, e ao litoral tem as lagoas e restingas. Já os planaltos são 2, que é o Planalto Atlântico e o Planalto Atlântico são terrenos cristalinos que se estendem do Paraná até o Rio Grande do Sul, e eles ficam próximos ao litoral. Já o Planalto Meridional, que é o segundo planalto, ele é de formação vulcânica e ele se situa no interior. E tem também áreas de serra, principalmente a Serra do Mar, a Central e a Serra do Sudeste. Sobre o clima, exceto na região do Paraná, onde o clima é tropical, toda a região contém um clima subtropical, que é responsável pelas temperaturas mais frias que tem no Brasil inteiro. Tanto que no inverno as temperaturas costumam ser abaixo de 0, e por curiosidade, neste ano de 2020, as temperaturas foram super baixas, que chegou a ter geada e até mesmo neve, e originou muitos bonecos de neve aqui no Brasil. As temperaturas, em um geral, elas variam entre 10 e 20 graus, dependendo da altitude, ela pode cair. Quanto mais alto for, a temperatura vai cair mais. E o valor de pluviosidade varia entre 1.250 e 2.000 milímetros por ano. Sobre a vegetação, ela basicamente tem as araucárias no Planalto e campos nas planícies. E também tem a Mata Atlântica, que fica na Serra do Mar, e tem algumas restingas na área do litoral, junto com as praias. A Mata Atlântica, ela tem espécies como carvalho, ipê amarelo, canela, e é uma área que sofre com bastante desmatamento por vários motivos, sendo construção de estradas ou para extração de matéria-prima, tanto que hoje em dia o governo tem uma política de reflorestamento e as poucas áreas que sobraram são de reservas ambientais. Na Mata dos Pinhais, onde tem as araucárias, tem espécies como gameleiras, cedro, embuia e outras. É uma área que sofreu muito desmatamento também, e que as araucárias, que são a árvore que mais domina nesse tipo de vegetação, elas são bem adaptáveis a temperaturas baixas, o que combina perfeitamente com a região do sul, que é uma região que tem um clima e temperaturas muito baixas. Outras espécies que são bem extraídas dessa região é o pinheiro do Paraná e a embuia, que são utilizados em marcenaria, e a erva mate, que é utilizada na produção do chimarrão. Tem também a Mata Atlântica, que fica situada na Serra do Mar, que é uma mata mais tropical, mais úmida, que ela começa no Nordeste, passa pelo Sudeste e termina aqui no Sul. E também tem os campos, que eu já falei um pouco sobre eles no relevo, que contém as coxilhas e que a vegetação deles é constituída por ervas pequenas e rasteiras. Agora eu vou passar para Helena. Ainda falando sobre os elementos naturais da região sul, eu vou falar sobre a hidrografia. Com rios caudalosos bastante extensos, possuem grandes quedas e volumes de água. Geralmente estão em terreno de planalto e, por conta do relevo, descem de leste para oeste. Estão em 4 bacias hidrográficas brasileiras:
Atlântico Sul, Sudeste, Uruguai e Paraná. E também a Bacia Platina, que tem duas subdivisões. O rio Uruguai, com 348 mil quilômetros quadrados, passa por municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uruguai e Argentina. E o rio Paraná, que abrange todo o estado do Rio Grande do Sul, um pouquinho de Santa Catarina, separa o Paraná no Rio Grande do Sul e do Paraguai. Ele tem 900 mil quilômetros quadrados e recebe água do rio Tietê, Grande, Paranapanema e Iguaçu. Em rios com potencial hidrelétrico e pontos turísticos, temos o rio Jacuí, que é navegável no seu final e com cheias que não podem ser previstas. Temos também as Cataratas do Iguaçu. Com 80 metros de quedas de água, foi descoberta por acidente tentando achar um atalho para a Argentina. Ela é localizada no Parque Nacional Iguaçu em 1939 aqui no Brasil e no Parque Nacional Iguaçu e Misalas na Argentina em 1939. Ambos são Patrimônio Mundial da Humanidade. Temos também a usina hidrelétrica de Itaipu, que foi construída em 1975 com o governo paraguaio no Rio Paraná. Ela abastece 91% dos paraguaios e 19,3% dos brasileiros. Faz 14 mil megawatts e tem 20 unidades de energia. A curiosidade que eu tenho é que a Bacia Platina recebe mais de poluição do que as outras e também das construções civis pelos homens. Agora eu vou falar da demografia sobre a região sul, que é a segunda região mais populosa do Brasil, com 29 milhões de habitantes e 50,2 habitantes por quilômetros quadrados. É uma região que sofreu muita interferência europeia, tanto na culinária como na agricultura, na arquitetura e também nos cultura e costumes da região. Devido ao clima, foram atraídos para cá no século XVI jesuítas e bandeirantes. No século XVIII, açorianos no litoral. Nos séculos XX e XXI, imigrantes eslavos, ibéricos, germânicos e italianos. Hoje em dia, há paraguaios e haitianos em toda a região e também êxodos no Paraná e no Rio Grande do Sul em busca de novas oportunidades. Em dados de 2010, vemos que a taxa de fecundidade está entre 1,7 e o normal deveria ser 2,1. O que acontece é porque as pessoas estão em busca das suas estabilidades antes de ter família. A curiosidade que tenho é que os imigrantes receberam terras antes de vir para cá para poderem fazer suas plantações e assim começarem colônias agrícolas e também cidades. Olá, meu nome é Gabriel e eu estou aqui para apresentar para vocês uma parte sobre a cultura do Sul. Bem, já de cara podemos dizer que a cultura do Sul é um dos principais pilares